Meus irmãos, é um privilégio, uma honra, nós podemos servir o Senhor esta noite. Quando nós orávamos aqui à frente, eu queria estar entendendo, pedindo ao Espírito Santo para me dar entendimento de quão valoroso é poder ofertar ao Senhor um culto de adoração. Muitas vezes nós entramos um pouco descontraídos demais dentro de um templo de adoração, antes de ofertarmos um culto ao nosso Deus. Nós precisamos começar a entender pelo Espírito Santo a importância que é este momento. Nós deveríamos estar realmente, totalmente voltados para a palavra do Senhor, totalmente voltados para não só cantar com os lábios, mas com o nosso coração, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, que você possa entender e valorizar quão importante, quanto privilégio e quão bom é estar congregado com os irmãos para oferecer um culto de adoração ao nosso Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1, diz a palavra do Senhor: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedai. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Vamos até o versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua graça. No nome de Jesus Cristo, nós queremos suplicar, Senhor Deus, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, que venha trazer mudanças, Senhor Deus, que venha produzir em nós, Senhor Deus, homens e mulheres que estarão realmente frutificando para o Teu reino, Senhor Deus. Nós queremos apresentar as nossas vidas como um sacrifício agradável ao Senhor, um sacrifício santo ao Senhor. Então nos ensina, Senhor Deus, nos ensina e tira dos nossos corações toda pretensão, toda soberba, Senhor Deus, toda idolatria, Senhor Deus. Tira dos nossos corações tudo aquilo que tem feito com que haja uma separação entre nós e o Senhor. Senhor Deus, completa em nós, Senhor Deus, aquilo que a Tua palavra tem para fazer essa noite. Que o Teu Espírito Santo hoje ministre aqui com poder e glória, e que vidas sejam alcançadas para louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, a Bíblia, ela tem história de homens e mulheres como eu e você. Nós estudamos isso na escola bíblica semana passada. Diz a palavra que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? Aos mesmos sentimentos, vamos dizer assim. E ele orou com instância e parou de chover. Depois ele orou e voltou a chover. Ele era um homem justo diante de um Deus soberano. Ele era um homem que renunciou à sua carne, renunciou a si mesmo para fazer a vontade de Deus. E hoje nós estamos falando aqui do filho do rei Asa, que foi um homem reto ao Senhor. E Josafá, ele começou bem o seu reinado, ele começou buscando ao Senhor. Diz a palavra no capítulo 17, versículo 3, que o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaíns, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo nas obras de Israel. Interessante que esse homem foi cuidadoso. Ele foi cuidadoso. Diz a palavra que ele mandou que ensinassem a respeito do livro do Senhor.
É interessante isso, ele foi zeloso. Diz a palavra também que ele tinha riquezas e glória, e as pessoas estavam vindo trazer presentes para ele. Mas interessante que ele fez uma aliança com Acabe. Interessante, né? Todos nós temos pecados, todos nós erramos, inclusive Josafá. Eu estou só fazendo questão de ressaltar aí, porque de repente você fala, mas os caras da Bíblia eram um super crente, né? Eles abriam assim aquela túnica e estava escrito aqui um super crente. Então eles não tinham problema, tinham problemas também. Como nós, eles erravam também. É interessante que este homem então faz uma aliança com um ímpio, vamos dizer, um bisneto ou neto de um crente. Acabe, né? Acabe é um desviado, né? E ele casou com uma mulher lá de Samaria, chamada Jezabel, né? Quando fala esse nome, até treme, né? Porque foi uma mulher que realmente fez pecar, perseguiu os profetas do Senhor, uma mulher que quis acabar com aqueles que amavam o Senhor. E é interessante que ele sai para uma guerra, que não era para ele ter ido junto com Acabe. Lá ele é poupado pelo Senhor, mas Acabe encontra a morte ali. Depois ele nomeia juízes para organizar o povo. Diz a palavra no capítulo 19, versículo 20, deu-lhes ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Então ele organizou ali juízes para que o povo fosse orientado no caminho do Senhor. E é interessante que ele teve vitórias. Mas, meus irmãos, chegou uma hora em que ele recebe uma notícia. Uma grande multidão cercara Judá. E agora? O que fazer? Uma batalha além das nossas forças e capacidade. O povo brasileiro tem sofrido muito. Nós temos sofrido com um país desorganizado, um país muito abençoado, né? Muito rico, né? Em natureza, muito rico em potencial, mas extremamente desorganizado. Nós temos sofrido com a batalha contra a corrupção, que hoje parece que já perdeu o foco, né? Porque o corrupto, ele começa de dentro da cadeia a fazer discurso, outro corrupto é poupado e não vai para a cadeia porque o juiz ama ele. Então virou uma baderna generalizada. Nós vemos também o descuidado dos filhos em obedecer aos pais. Nós vemos também pais que têm brincado com esse sacerdócio do lar, não tem sido sacerdote do lar. Nós estamos vivendo um caos aqui nessa nação, uma batalha grande. Mas a batalha desse homem era uma batalha literal. Diz a palavra que acamparam-se o povo de Moabe e os filhos de Amon com alguns dos meunitas e vieram à peleja contra Josafá. Meus irmãos, essa batalha era impossível para esse rei. Era um povo mais numeroso, mais vigoroso, e era uma batalha além das forças e da capacidade. Talvez você esteja passando momentos desse tipo. Talvez você tenha alguém na sua família passando por momentos desse tipo. Talvez você tenha chorado diante do Senhor porque está muito difícil para você vencer essa etapa da sua vida. Pode estar acontecendo com você hoje. Pode ter acontecido e pode chegar a acontecer algum dia. O que nós devemos fazer? Vamos aprender aqui um texto, com o texto, qual foi o desenrolar dessa história. Primeiro, versículo 2, a reação de Josafá, medo. Muitas vezes, nós pusemos uma máxima que o cristão não passa por problemas, que o cristão não passa por batalhas, e que se ele passar por batalhas é porque ele está em pecado. Não, não é isso. Era uma batalha que Deus permitiu, na soberania dele, não sei porquê, mas sei que tem propósito. A primeira reação desse homem no versículo 2, versículo 3, então Josafá teve medo. O medo, ele é um inibidor das nossas ações e das nossas forças. Ele desorganiza os nossos pensamentos. Ele quebra a estrutura da nossa vida em continuar a caminhar. Muitas vezes nós temos o medo, sim, mas nós não podemos parar por aí. O medo pode inibir você de dar o próximo passo. O medo pode inibir você de crer no Senhor Jesus.
O medo pode inibir você de acreditar que há uma solução, mesmo diante de uma situação que está além daquilo que você espera. Nós precisamos entender que podemos sim passar pelo medo, mas nós temos que ir para o segundo passo, a decisão. Nós muitas vezes estamos com medo de todas as coisas. As pessoas têm medo de servir a Deus. Muitas pessoas chegam para mim e dizem: olha, eu já estou na igreja há um tempo, mas eu não estou conseguindo sair dessa estática. Talvez seja o medo de tomar uma decisão, de morrer mais para si, de anular algumas horas da sua vida que eram para o mundo e doar para a glória do Senhor, de anular alguns sonhos que são desse mundo e falar: eu não vou ter medo de cancelar esse sonho, porque eu quero o sonho do Senhor evidente na minha vida. Nós precisamos então passar as decisões, e a primeira decisão desse homem foi: e pôs-se a buscar ao Senhor. Meus irmãos, você busca o Senhor, em qual situação você busca mais o Senhor? Quando tudo está bem na sua vida e na sua casa? Ou quando a prova vem? Fala sério, não precisa levantar a mão, mas fala para dentro do seu coração, o que passa agora? Você busca o Senhor quando está tudo bem na sua vida, ou quando você está passando por uma prova realmente de fogo? É verdade que nós buscamos ao Senhor, não deveria ser assim, muito mais quando nós estamos debaixo de uma grande prova. Este homem, ele nos dá um entendimento. Nós precisamos tomar decisões, não podemos ficar paralisados. Busque ao Senhor. A palavra do Senhor, ela nos dá uma certeza, uma convicção tão forte: buscar-me-eis e me achareis. Agora, qual que é o modelo da minha busca? De todo o meu coração. Bater e abrir-se-vos-á. Pedis e achareis, encontrareis, recebereis. E nós não cremos na palavra do Senhor, por isso não buscamos o Senhor como deveríamos buscar. É interessante que quando nós temos um problema, nós procuramos a solução aqui nessa terra. Se pega fogo na nossa casa, nós não pensamos em orar, nós pensamos no irmão Israel, que é bombeiro. Se nós temos um problema com o nosso filho, nós não pensamos no Senhor, nós pensamos qual médico vai estar de plantão, ou na UPA, ou na Unimed, ou onde você tiver o convênio, ou que você não tiver o convênio. Nós queremos dizer que buscamos ao Senhor, mas não tem sido uma verdade, uma evidência nas nossas vidas. Nós deixamos para buscar o Senhor quando não há recursos do mundo, quando não há mais decisões a ser tomadas pelo homem. Nós confiamos muito mais no homem do que no Senhor. Se nós fôssemos colocar hoje o nosso coração aberto aqui, para que todos pudessem ver, nós encontraríamos uma resposta. Nós buscamos muito mais o recurso humano do que buscamos ao Senhor. Meus irmãos, quanto você valoriza a oração? A oração é intimidade, mas é também confiança e dependência de Deus. Vamos fazer um almoço aqui, pastor Zé, marca um almoço. Um sábado aí, tal. Aí no outro sábado uma reunião de oração, só oração sem comida. Qual que vai dar mais ibope? Qual que vai ter mais gente? Qual que vai ter mais disposição nos nossos corações? Fala sério, meus irmãos. Eu e você não temos buscado ao Senhor como deveríamos buscar. Nós temos preguiça de acordar para orar, mas não temos preguiça de levantar para comer. Nós temos preguiça de ir a uma reunião de oração, mas não temos preguiça de ir ao centro, olhar vitrines ou comprar algum produto que nós necessitamos. E como nós vamos dizer que buscamos mais ao Senhor? E como nós vamos declarar que a nossa vida tem sido uma vida de constante busca ao Senhor? A segunda decisão que ele tomou, ainda nesse versículo, diz: pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Meus irmãos, o jejum não é uma troca com Deus. O jejum é para dizer que dependemos do Senhor e não do alimento. O jejum é uma forma de nós falarmos assim para a nossa carne: pare de tentar se satisfazer
nós devemos ter a nossa satisfação inteira no Senhor. Será que nós temos apregoado os jejuns? Será que nós temos valorizado esse momento de intimidade com Deus? Será que isso tem sido relevante nas nossas vidas? Será que nós teríamos a mesma decisão se chegasse uma notícia para nós, muito dura, para cada um de nós aqui, muito dura? Será que nós buscaríamos o Senhor e jejuaríamos? Antes de sair correndo desordenadamente em busca de um socorro humano? As suas postagens no Facebook, elas mostram que você depende de Deus ou dos homens? Você está mais preocupado com a sua situação diante do Senhor ou com as eleições de 2018? Eu vejo crente no Facebook falando mais do governo do que de Cristo Jesus. Sabendo que Cristo Jesus é a única solução para essa nação, ainda assim estão debatendo sobre política. Ainda assim estão se degradando a respeito de política. Sabendo que o manjar dos céus, o pão que desce dos céus é Cristo Jesus, e que nos traz o vigor, que nos traz a ousadia, que nos traz a intrepidez, que nos faz caminhar sobre as águas é Cristo Jesus, e nós estamos muito mais preocupados com as eleições de 2018. Agora você não está mais preocupado com a Copa do Mundo, graças a Deus. Eu não assisti nenhum jogo, eu acho que não perdi nada. Eu creio que eu usei meu tempo melhor do que talvez outros. Não que seja pecado assistir um jogo de futebol, mas se você colocou o coração nisso, você pecou, sim. Se isso foi mais importante do que louvar a Deus, você pecou. Mas interessante que ele não para. E uma das coisas mais importantes que o povo não entendeu ainda, depois do jejum, versículo 4: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Meus irmãos, será que você tem valorizado esse momento de comunhão que nós temos aqui em adoração? Será que você olha para o lado, olha para trás e vê que você tem um irmão aí, que Deus te presenteou para você junto buscar ao Senhor? Será que a igreja de hoje valoriza o congregar? Eu vejo pessoas, uma vez eu falei para uma pessoa: você não vai ao culto? Ela falou assim: hoje eu não vou mexer com isso não. É triste? É triste ou não? Não vou mexer com isso não. Por quê? Porque não há entendimento. Não há entendimento de que é bom os irmãos estarem unidos. Quando nós éramos pequenos, eu e o pastor Gerson, já faz muito tempo, acho que já tinha essa música: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já tinha, pastor Gerson, no teu tempo? Então essa música é antiga mesmo, mas ela é bênção, né? Salmo 122, é isso? Não lembro que salmo que é. Mas interessante: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que você, sexta-feira, quando vai dando 16 horas, você já fica assim: meu Deus, que alegria, hoje eu vou te adorar junto com os meus irmãos. Nós vamos juntos, Senhor Deus, te ofertar uma adoração, e nós vamos também buscar entendimento da Tua Palavra para as nossas vidas. Nós vamos buscar nessa comunhão, Senhor Deus, que o Senhor nos revele qual deve ser as nossas ações, Senhor Deus, porque nós temos pecado contra o Senhor, mas nós queremos, Senhor Deus, acertar a nossa vida no Teu altar. Será que é isso? Aí chega 17 horas, o cara já fica olhando no relógio, né? Não é porque ele quer ir embora de serviço, porque ele ama o trabalho, não é verdade ou não? Ele não vai dar o migué lá em 5 minutos de trabalho, não. É porque ele quer chegar em casa, tomar um banho, dar uma descansada, né? E ir para o culto de adoração. Congregar, o povo se reuniu, o povo viu a mesma necessidade, o povo estava unânime, como diz lá em Atos, se não me engano, capítulo 2 ou 3, unanimemente oravam. Olha a alegria do congregar, olha a necessidade de congregar, olha a necessidade de ter um povo que adora o Senhor. Olha que maravilha. Às vezes a gente fica triste que tem 30, 40 pessoas, né? A gente tem que ficar alegre, porque Deus nos mandou 30, 40 pessoas amorosas. Aí chega no domingo, dá 100 e tantas pessoas, né?
Aí você fica triste, porque, é porque não vieram na sexta. Não, glória a Deus, porque vieram no domingo. Quem sabe amanhã Deus vai ministrar nesse coração. E eles virão também na sexta-feira, para juntos adorarmos ao Senhor. Meu irmão, nós precisamos entrar aqui dentro com um propósito: adorar ao Senhor, buscar ao Senhor. Nós precisamos ter um propósito definido nas nossas vidas. Congregou Judá com o propósito de orar e buscar ao Senhor. Não havia um almoço grátis, não havia uma quermesse gospel, não havia o tal do bingo gospel, não havia o tal do arraial gospel. Havia uma necessidade, que eu não concordo com nenhum deles, havia uma necessidade: orar juntos e buscar ao Senhor. Nós precisamos provar nas nossas vidas que a graça do Senhor nos basta. Nós não precisamos nenhuma motivação para estar aqui, a não ser Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que subiu no Calvário e deu a sua vida na cruz por nós. Essa deveria ser a nossa maior motivação, e não haveria outra. Não deveria haver outra. É lógico que congregar com os irmãos é maravilhoso, mas Deus tem que ser o centro desse culto. Cristo Jesus tem que ser o único a ser adorado nesse culto, e isso deveria nos bastar e nos impelir a esse tempo de oração. Meus irmãos, versículo 5: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais. O que ele fez aqui? Orou. A oração é a ferramenta mais poderosa que nós temos para ter intimidade com Deus Santo e Poderoso. Vê se você consegue falar hoje com o governador do nosso estado, Pimentel. Você consegue? Você consegue falar hoje com o presidente do nosso país, Michel Temer? Quem sabe você consegue ligar no telefone vermelho do Donald Trump? Você consegue? Não? Nenhum deles? Mas eu tenho uma notícia boa para você. Hoje, a qualquer hora e a qualquer momento, você consegue ligar e falar com o Senhor soberano, que governa todas as coisas, que da sua palavra tudo veio a existir. A oração é a nossa ferramenta de intimidade, de confiança, de dependência e de falar com Deus Todo-Poderoso. Ah, se a igreja entendesse isso. Primeiro, essa igreja cresce no Senhor Jesus, né? Na tua mão, olha a oração desse homem. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Versículo 7. O que ele entende aí? Que todas as coisas pode o Senhor, que todo o poder é dele, que tudo que ele ordenar vai acontecer, que tudo que a palavra dele liberar vai passar a existir. Meus irmãos, um problema que nós temos, e nós não falamos isso para as pessoas, mas nós temos, é a nossa autoconfiança, que é algo terrível. Nós precisamos ter uma dependência total e exclusiva do Senhor, e não uma confiança em nós mesmos. E depois nós temos confiança nos outros, mas nós não temos a confiança no Senhor, como esse rei chegou e orou: não há, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Meus irmãos, nós precisamos entender: você está diante de uma situação difícil, olhe para o Senhor e creia que Ele é a suficiência da sua vida, creia que Ele é o único poder que pode mudar uma situação. Não tente ajudar Deus. Sara foi tentar ajudar Deus, e nós temos um povo hoje lá todo raivoso. Nós temos um povo lá no Oriente totalmente fora de foco. Filhos de Ismael, chamado de jumento selvagem. Um povo que mata em nome de Deus. Meus irmãos, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, porque nele há força e poder e ninguém pode resisti-lo.
Agora no versículo 12 nos dá uma outra dica, no começo do versículo: não há em nós força para resistirmos a essa multidão. É a nossa pequenez, é a nossa miséria, é a nossa insuficiência, é a nossa susceptibilidade diante das situações. Nós somos susceptíveis realmente diante de qualquer coisa. Eu e você precisamos entender que nós não somos nada e nada podemos. Nós muitas vezes achamos que o nosso braço é forte, mas não há em nós força. Meus irmãos, se você tem um problema, se você tem uma luta dentro da sua casa, creia no Senhor, busque o Senhor e se limite. Porque você pode estar pensando que vai resolver a situação e não vai. Não há força em você, não há força para resistir. Meus irmãos, um pouquinho mais adiante do versículo 12, olha a humildade desse rei. Não sabemos o que fazer. Meus irmãos, tem vezes que as pessoas vêm me procurar, elas vêm com um assunto bem difícil. E perguntam para mim o que fazer. Eu falo, eu preciso pensar, eu não sei o que fazer. Por que vocês acham que tem que ter resposta para tudo? Arrogância nossa, tem resposta para tudo. Já vivi isso, não vivemos nada. Nós somos arrogantes. Para de achar que sabe tudo. Para. Este homem foi sincero e ao mesmo tempo humilde. Não sabemos o que fazer. Entregue. A gente cantava, solta o cabo da nau, não é? Não era isso que a gente cantava? Ainda fazia, né? As ondas do mar, tal, o remo. Mas nós cantávamos em mentira. Porque não é isso que nós fazemos. Nós tomamos o cabo da nau. Nós queremos dirigir o nosso barco. Eu queria que você entendesse que nós precisamos depender mais do Senhor, porque nós não sabemos realmente o que fazer, mas Ele sabe. Você consegue saber o que vai acontecer 2 minutos agora adiante? Não, Deus sabe, daqui 1000 anos adiante. Ele sabe por toda a eternidade adiante. Então eu e você precisamos ser sinceros, a ponto de declarar para o nosso Deus. E de declarar muitas vezes para as pessoas, eu não sei o que fazer, meu irmão. Vamos orar juntos? Vamos pedir um tempo ao Senhor, para que Ele nos mostre, para que Ele nos revele, para que Ele diretamente haja, seja feita a vontade dEle. Meus irmãos, não tente ter todas as respostas. Não tente. Às vezes as pessoas querem ter, vamos fazer um curso, como é que faz isso na igreja, vamos fazer um curso, como é que faz isso. Já viu o curso de casal? Sempre os mesmos casais, e os mesmos casais sempre dando trabalho. Você quer que o casamento vá bem? Converta-se a Cristo Jesus. Converta-se a Cristo Jesus. Esse casamento vai ser bom, vai ser benção. Agora vamos fazer um curso de como é que faz isso, como é que faz aquilo. Para. Declare ao Senhor, Senhor, eu não sei fazer isso. Eu não sei, Senhor. Essa situação é muito para mim, Senhor Deus. Vem com a tua providência sobre a minha vida. Vem com o teu amor sobre a minha vida, porque eu sou pequeno, Senhor Deus. Eu sou miserável. Eu era arrogante, mas agora eu estou, pela tua palavra, eu estou tirando um pouquinho dessa arrogância, dessa soberba da minha vida, e eu quero declarar para o Senhor que eu não sei como fazer. Meus irmãos, às vezes a pessoa que está ao seu lado, ela é um canal de bênção que Deus preparou para te falar, e você quer morrer nisso sozinho. Às vezes Deus pegou aquela pessoa mais humildezinha, mais simplória que tem na congregação, para te dar uma resposta ali. Quando eu formei engenheiro agrônomo, eu ficava assim, sedento das coisas, porque você faz uma teoria, quando você chega na prática é tudo diferente, não é verdade ou não? Aí eu ficava perguntando para os agricultores antigos, que nem tinham estudo, nem tinham 4ª série. Aí um deles falou para mim, mas então o que adiantou você estudar? Você pergunta tudo para nós? Eu falei, é que o senhor tem experiência que eu não tenho. Ele que foi arrogante.
Meus irmãos, quando eu era jovem, isso faz muito tempo, mas eu fui jovem, se eu fosse fazer alguma decisão, eu ainda não era convertido, eu ia atrás de uma pessoa mais experiente, perguntar, o que o senhor acha? O senhor que já passou por isso, o que o senhor acha? Correto ou não? Insuficiência. Só que depois que a gente se converte, a gente fica todo cheio de, né? Deus falou comigo. Tem uns caras que falam assim, ó, Deus falou comigo pessoalmente. Eu já fico assim meio ligado. Morro de medo. Porque Deus só fala com ele. Isso, uns negócios meio estranhos ainda que contradiz com a palavra. Se submeta ao Senhor. Declare que você é um miserável. Tem mais uma coisa que eu aprendo aqui no final do versículo 12. Olha para você ver a oração desse homem. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Meu irmão, se você tirar o foco de Cristo Jesus, você vai cair. Se você começar a dar vazão para os sentimentos do teu coração, você vai cair. Se você quiser alimentar a sua carne, você vai cair. Se você quiser ouvir o fulano de tal, provavelmente você vai cair. Mas se você colocar os seus olhos em Cristo Jesus, você vai permanecer de pé. Paulo disse, olha, eu não alcancei a perfeição, mas meus olhos estão em ti. E quando ele fala perfeição, é a maturidade plena. Nós estamos sempre caminhando. Agora, como é que você quer ter os olhos em Cristo se você está com a sua agenda totalmente cheia? Como é que você quer pôr os olhos em Cristo se você não consegue organizar o seu dia para adorar o Senhor? Como? Use o seu dia para louvor e glória do Senhor. Organize as etapas do seu dia, mas não esqueça que o seu foco, os seus olhos têm que estar em Cristo Jesus. Este rei lhe disse, olha Senhor, o Senhor tem força e poder, eu tenho a miséria, mas os meus olhos não estão na minha miséria, não estão na pessoa que está ao meu lado, nem nesse exército inimigo, os meus olhos estão postos em Ti. E é isso que falta para nós. Nossos olhos estão na Copa, nossos olhos estão na eleição, nossos olhos estão nas notícias ruins. Eu não estou assistindo notícia porque está me deixando deprimido se eu assistir. É mentira, é verdade? É morte, morte, corrupção, corrupção, corrupção e morte, para terminar. Mas se nós colocarmos os nossos olhos no Senhor e nas promessas que Ele tem para nós, nós seremos o quê? Abençoados. Por que seremos abençoados? Porque Ele vai nos dar as coisas? Não, porque nós teremos uma paz que excede todo o entendimento humano, que vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então, independente da situação, Cristo Jesus é a nossa suficiência. Coloque os seus olhos em Cristo. Não desperdice seu dia. Cuidado que a televisão quer roubar o seu foco. Cuidado que as músicas do mundo querem roubar o seu foco. Cuidado que até as músicas, ditas músicas evangélicas, podem roubar o seu foco. Cuidado com os pregadores que querem roubar o seu foco. Coloque o seu foco em Cristo Jesus. A palavra do Senhor, se deleite nela. Se deleite nas coisas dos céus. Este homem, ele se humilha e faz essa oração. E é interessante que tem uma resposta de Deus para esse homem. Versículo 14, bem no comecinho do versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Meus irmãos, hoje eu vejo pessoas saindo de reuniões e dizendo, o Espírito esteve aqui. Aleluia. Não é mesmo, não? Aí quando elas abrem a boca, você vê que não tem nada do Espírito. Quando elas agem, você vê que não tem nada do Espírito. Quando eles estavam dentro de quatro paredes, parece que tinha o Espírito. Mas quando elas saem, parece que se perdeu o Espírito. Isso não é verdade. Aqui realmente o Espírito veio no meio da congregação do Senhor. E é interessante que o Espírito veio para quê? Para fazer aquilo que Deus queria que fizesse.
Toda manifestação do Espírito Santo tem propósito: edificação do corpo de Cristo. Toda vez que o Espírito se manifestar na sua vida, ou na congregação do Senhor, ou em algum lugar que você estiver, há um propósito. E esse propósito não parte do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Se cumpre a vontade de Deus. E é interessante que esse Espírito, ele vem sobre a congregação, e ele vem com uma resposta do Senhor, no versículo 15, no comecinho diz: não temais, nem vos assusteis. Meus irmãos, qual que era o problema de Josafá no começo? Era o medo. O susto foi muito grande. O povo era muitíssimo grande que vinha contra ele. Ele se sentiu miserável diante da situação. Ele não sabia o que fazer diante da situação. Ele confessou isso ao Senhor. Em resumo: Senhor, nós seremos derrotados se o Senhor não intervir. A resposta do Senhor vem e diz: olha, acalma o teu coração, não tema, nem se assuste. Quem está falando é o Espírito Santo de Deus. Não é um homem que diz para você, mas é o próprio Deus falando com você. E é interessante que não para por aí. Versículo 15b. Olha a maravilha. Você que está achando que a luta é sua. Essa peleja não é vossa. Meus irmãos, muitas vezes nós não entendemos que Deus pode lutar por nós. Por isso nós nos desgastamos tanto, até realmente conseguir entregar nas mãos dele. Mas ele manda uma resposta fabulosa: essa peleja não é de vocês, ela é minha. Entenda uma coisa: talvez você esteja preocupado com o seu casamento não vai bem. Talvez você esteja preocupado com o seu filho que não é obediente. Talvez você esteja preocupado com a sua porta de trabalho que não abre. Talvez você esteja preocupado com a situação do nosso país. Talvez com qualquer outra coisa. Por que você não experimenta esse versículo na sua vida? Essa peleja não é vossa. Por que você não experimenta viver esse momento do Senhor na sua vida? Meus irmãos, Israel citou Abacuque 3, 16, 17. Ainda que não haja o quê? Fruto na vide. Ainda que os campos não forneçam mantimento. Ainda que não haja ovelhas no aprisco. Ainda que não haja gado no curral. Quer dizer, se você estiver sem nada, Deus é a minha fortaleza. Ele me fará andar em lugares altaneiros. Por que nós não declaramos isso como Abacuque? Porque nós não vivemos isso. Meus irmãos, a sua luta não é contra o irmão, é contra principados e potestades. E o que a Bíblia recomenda? Vista com a armadura de Deus. O escudo da fé vai apagar todo o dardo inflamado do inferno. Certo? Por que eu estou preocupado se eu tenho o escudo da fé? Por que eu estou preocupado se eu tenho a justiça? Por que eu estou preocupado se eu tenho o capacete da salvação? Por que se eu tenho a verdade? Por que se eu tenho as sandálias de anunciar o evangelho? Por que eu estou vivendo tão preocupado? Por que eu estou tão estressado? Por que eu chego em casa brigando com todo mundo? Por que eu não tenho paciência com os filhos? Por que eu não tenho paciência com a esposa? Por que eu não tenho paciência com ninguém no trabalho? Por que eu sou conhecido no trabalho como Mr. Zangão? Por quê? Porque eu não tenho Cristo Jesus. Porque se eu viver Cristo Jesus, eu vou entender que a peleja não é nossa. E o Senhor, no versículo 16, Ele dá uma ordem: desçam contra eles. Pô, Senhor, nós somos os fracos, eles são os fortes. E o Senhor fala: desçam contra eles. Mas antes Ele diz: a peleja não é de vocês, é comigo o negócio. E é interessante, versículo 17, ele ainda fala algo ainda que nós temos que ter mais fé. Olha o que diz: não pelejareis, ficai
parados. Meus irmãos, pensa nisso. Nós assistimos um filme que, segundo relatos, é verídico, que até o último homem, correto ou não? Aquele soldado, então, ele resolve não pegar em armas. Quem não assistiu pode assistir. Deve ter na Netflix, eu acho que tem. Até o último homem, que foi um soldado. Eu acho que ele é adventista. Mas que ele resolve não pegar em armas e ele vai para salvar as pessoas. Ele consegue salvar muitas pessoas. Hoje ele já é falecido. Mas o Senhor manda um recado para você: vai para a luta, mas não peleja, fica parado. Preciso de fé para crer nessa ordem do Senhor? Eu preciso estar com os olhos fixos no Senhor? Eu preciso de ter uma vida de intimidade com o Senhor? Sim. Sabe por que ele manda ficar parado? Finalzinho do versículo 17. O Senhor é convosco. Meus irmãos, que tipo de fé que nós temos vivido? Nós estamos preocupados com o pão de amanhã, sendo que o maná era para o dia. E quando o povo quis guardar, pereceu. Por que nós estamos dessa maneira? Se nós temos a marca de Cristo em nossas vidas, se nós fomos selados com o Espírito Santo e pertencemos ao Senhor, porque a nossa vida tem sido tão desregrada na fé, tão insuficiente na fé, por que alguma coisa de errado conosco? Estamos desconhecendo a palavra. Não temos intimidade com a palavra, por isso nós temos vivido momentos de turbulência nas nossas vidas, tentando arrumar coisas que sequer aconteceram ainda, mas chamado por ansiedade, sofrendo por coisas que ainda nem chegaram a acontecer. Nós supomos que vai acontecer dessa maneira. O povo cristão precisa parar de brincar de ser cristão. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e precisamos ter uma vida no altar do Senhor. Sexto passo desse homem, versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Meus irmãos, chega alguém e fala aqui: olha, fulano mandou te dar um carro novo. O que você fala? Aleluia, não é? Agora chega alguém, e seu carro está parado lá na esquina da rua assim, chega alguém e bate nele: acaba o teu carro, acabou. Sobrou só o documento e a chave. Cadê o aleluia? Cadê o glória a Deus? Não tem seguro não. Cadê o glória a Deus? Este homem recebe a palavra do Senhor que ele tinha que receber pela fé. Não havia outro modo. Eles ainda estavam acampados contra ele. Ele recebe uma palavra racionalmente estranha, é ou não é? Racionalmente. Vá para a peleja, desça para a peleja, mas vós não pelejareis, porque eu vou pelejar, essa luta é minha. Mas você vê o povo tudo lá, rodeando. Então, ele recebeu. Diz a palavra que houve adoração. Meus irmãos, nas suas orações você tem adorado ao Senhor? Ou você tem pechinchado ao Senhor? As suas orações são compostas de adoração? Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. A gente só canta isso aí, né? Mas quando nós temos ajoelhado, nós não conseguimos declarar essa verdade, né? Canção do Apocalipse, coisa linda. Nas nossas orações nós falamos isso ao Senhor? Digno é o Cordeiro? As nossas orações são compostas de adoração? Diante de uma notícia adversa, nós adoramos ou reclamamos? Nossa, a situação está difícil. Depois que teve a greve, a gasolina subiu mais. Ai, o povo está difícil, o povo não está honrando os compromissos. Nossa, essa coisa está brava. Ai, meu Deus do céu. Tem uns que falam: meu Jesusinho, né? Pior isso, né? Está difícil, irmão? Adore. Adore.
Está impossível, adore mais ainda. Adore. Qual que é o propósito de criação do homem? Para louvar ao Senhor e adorar e se deleitar nele. Então a sua alegria não está no preço da gasolina, a sua alegria está no Senhor. Então se amanhã o governo falar a gasolina baixou para 1,50, você não tem que ficar alegre com isso, tem que ficar alegre porque o Senhor, poderoso, maravilhoso, Rei de todas as coisas, Criador de todas as coisas, se fez homem e foi à cruz. Essa deveria ser a nossa alegria e nada mais deveria nos tirar do sério. Infelizmente não é isso que acontece, porque nós não temos uma vida de adoração, porque nós não temos uma vida no altar do Senhor e porque nós não confiamos no Senhor como dizemos que confiamos. A igreja hoje é uma igreja apática na fé. Às vezes você vê uma igreja cheia, aleluia, tal. Quando sai para a rua, o testemunho é outro. Por quê? Porque não vive o evangelho da graça. Porque não ama Deus como diz que ama. Depois da adoração, estes homens então têm que executar algo que nós cristãos temos dificuldade: obediência. Versículos 20 a 22. Diz a palavra que pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estarei seguros. Este homem então, ele ensina o povo a ir, e diz a palavra que o povo fez como Deus queria, e foi marchando à frente do exército, louvando ao Senhor, dizendo: rendei graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Interessante esse texto do versículo 22. Tendo eles, como é que é? O que está escrito aí? Tendo eles começado a cantar e dar louvores. Meus irmãos, se você for fazer uma análise da sua obediência, você vai dar uma nota 9 para você, não vai não? Quanto você é obediente diante do Senhor? De 1 a 10, eu sou um 9. Mentira. Nem eu e nem você somos 9, não. Talvez nós estamos mais para um 3, 2, 4. Só que nós não admitimos isso. Porque nós não andamos pela fé. Quando Pedro obedeceu e saiu do quadrado, saiu do barquinho, ele caminhou sobre as águas. Quando ele olhou as circunstâncias, ele fundou. Quando nós obedecemos ao Senhor, coisas maravilhosas acontecem nas nossas vidas. Nós precisamos caminhar pela fé, não pelas circunstâncias. Nós precisamos estar com os olhos fixos em Cristo e obedecer em todo os seus preceitos. Meus irmãos, obediência. O Senhor diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. Por que Ele diz isso? É interessante que eu me recorde de um texto de Jó, capítulo 42. Diz a palavra que o Senhor mandou que aqueles amigos de Jó, aqueles que estavam dizendo que Jó estava na situação pelo pecado, que eles fossem a Jó para que Jó orasse por eles. Diz a palavra que, tendo Jó começado a orar por eles, o Senhor restituiu em dobro tudo que Jó tinha. Muitas vezes nós queremos que Deus, a oração de Jacó: Senhor, se o Senhor me der, eu vou. Nós não queremos a obediência de Jó: Senhor, eu obedeço. Estes homens começaram a marchar da maneira que Deus pediu, dando glória, rendendo e cantando louvores ao Senhor. O Senhor mandou uma resposta. Todos os inimigos foram desbaratados. A misericórdia de Deus está no versículo 23, porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Versículo 29, veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. O que aconteceu? Eles se autodestruíram.
por uma ordem do Senhor. Quando o Senhor falar que a batalha é dele, não se meta. Quando o Senhor falar espera, não tente ajudar. Não tente fazer o jeitinho brasileiro na obra do Senhor. Espera no Senhor. A misericórdia de Deus, ela vai se manifestar na sua vida e na vida dessa igreja. Meus irmãos, o que te faz lembrar essa batalha? Uma batalha que ocorreu talvez na minha vida e alguns aqui. Nós estávamos perdidos. Não havia nenhuma solução para as nossas vidas. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. A nossa sentença de dívida era impagável. O inimigo estava, vamos dizer, alegre com a nossa condenação. Nós não tínhamos como sair do nosso estado de condenação. Veio o Senhor Jesus. Pagou o alto preço na cruz do Calvário. E todo aquele que crer em Cristo Jesus será salvo. Foi uma batalha que não houve intervenção do homem. Houve a intervenção de um Deus santo por um homem perdido. Deus salvou, está salvando hoje, e salvará até a sua segunda volta, homens e mulheres que não têm nenhuma chance de se salvarem. Só Cristo Jesus, através do seu sacrifício perfeito, pode justificar homens ímpios como eu e você, e nos tornar justos diante de um Deus santo e poderoso. Essa batalha não é para nós. Talvez você esteja desesperado, não por você mais, você já se converteu, por alguém da sua família que não se converte. Então você está tentando falar, olha, se ela for em tal lugar, ela vai se converter, se ela fizer isso, ela vai se converter, se ela fizer aquilo, ela vai se converter. Não. Se o Espírito Santo não tocar no coração deste homem, desta mulher, que hoje se encontra perdido e que tanto você ama, nada acontecerá na vida dele. É preciso que você dependa exclusivamente de Deus. Não tente ajudar Deus. Não tente fazer coisas para que essa pessoa seja salva, a não ser as suas orações, o seu testemunho, a sua palavra do Evangelho para essa pessoa. Só isso que você pode fazer e esperar no Senhor. A salvação ela não é produzida em uma igreja. Ela não é produzida por um líder espiritual. Ela não é manipulada por homens. Ela não pode ser manipulada por homens. Ela depende exclusivamente da ação de um Deus santo, poderoso, maravilhoso, na vida de um homem e de uma mulher. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Estes homens estavam diante de uma luta que eles não teriam a vitória, senão por Cristo Jesus. E talvez você está aqui dentro dessa igreja, e talvez você já tenha tempo dentro de uma igreja, e você não conhece Cristo Jesus. Então implore para que Ele se revele a ti essa noite. Implore para que o Espírito Santo ministre com poder e glória sobre a sua vida, para que você tenha uma oportunidade de crer no Senhor Jesus Cristo. Se isso ocorreu na sua vida, ou se isso ocorrer algum dia na sua vida, você não precisa de mais nada. Você não vai estar triste porque o Brasil perdeu na Copa. Isso não vai te causar nada, porque você tem alegria que não se pode medir em Cristo Jesus. Você tem algo que não se pode comprar com todo o dinheiro do mundo. É a salvação pela graça, sem mérito seu e meu, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você possa se voltar para o Senhor, se você possa entender que você não pode, mas Jesus pode. Que essa pessoa que você tem amado e ainda não alcançou Jesus, não alcançou a salvação, que Deus pode mudar hoje isso, no nome de Jesus Cristo. Eu queria te convidar a ficar de pé, para que nós estivéssemos mais uma vez orando.
encerrando, tem um pedido de oração, irmãos? Glória a Deus. O Hernani, né, está internado em Montes Claros, amigo do Enio, passa por uma luta de enfermidade. Vamos estar orando pelo Hernani também. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque nós temos tudo que nós precisamos, que é Cristo Jesus. Senhor Deus, nos perdoa, porque muitas vezes nós não conseguimos entender isso, e nós queremos coisas, Senhor Deus. Nós achamos que coisas nos farão mais felizes, mas nada nos fará feliz, a não ser a tua graça nos nossos corações. Senhor Deus, perdoa, porque temos pecado nisso contra o Senhor. Nós queremos uma igreja que ama a tua verdade, uma igreja que ama a oração, uma igreja dependente do Senhor. Faz um milagre aqui em cada vida, Senhor Deus, em cada família aqui representada, Senhor Deus, nesses irmãos que nos assistem pela internet, que eles sejam tocados pelo poder e pela palavra do Senhor. Senhor Deus, a salvação é algo produzido no coração do Senhor, para homens perdidos como nós, Senhor Deus. Nós fomos achados pela tua graça, pela tua misericórdia. No nome do Senhor Jesus, se alguém aqui ainda não teve essa experiência, Senhor Deus, que teu Espírito Santo possa produzir salvação aqui no nosso meio, Senhor Deus. É a oração que nós entregamos no teu altar. Senhor Deus, eu quero abençoar a vida do Hernani, que está passando por uma enfermidade agora, Senhor Deus. Que ele possa ser curado e visitado pelo Espírito Santo. E se ele não te conhece, Senhor Deus, que o teu Espírito possa convencê-lo, Senhor Deus, do pecado, da justiça e do juízo. No nome de Jesus Cristo, que ao retornar para os nossos lares, Senhor Deus, para uma noite de descanso, que nós possamos nos descansar no Senhor. O Senhor Jesus é o nosso descanso. Que nós possamos ter um testemunho coerente com a tua palavra, Senhor Deus, e que as nossas vidas possam refletir a Cristo Jesus. Que essa igreja seja abençoada, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.